Deus liberou uma palavra para a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, diz: Como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem terem regado a terra, tornando-a fecunda e fazendo-a germinar, dando semente ao semeador e pão ao que come, tal ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta a mim sem efeito, sem ter cumprido o que eu quis, realizando o objetivo de sua missão. Meu irmão e minha irmã, que palavra é essa? Aqui o Senhor nos diz que já liberou uma palavra para você e que está a caminho para ser cumprida em sua vida. Aleluia! Mas para que isso aconteça, você tem que estar preparado para recebê-la. Para que ela se cumpra em sua vida, você tem que ser aprovado. Como assim? Em nossa vida, para subirmos um degrau e passarmos de um nível para outro, precisamos ser aprovados. Quando você termina o ensino médio, para você cursar uma faculdade, você precisa ser aprovado no Enem ou no vestibular. Quando você pretende tirar a sua carteira de habilitação, você precisa, durante um ano, através da permissão de dirigir, provar que está apto a portar habilitação permanente. Entre o namoro e o casamento, existe o noivado, um tempo de preparação para que o casal se una definitivamente. No mundo espiritual é a mesma coisa. O Senhor já liberou uma palavra ao seu favor, mas para isso você precisa se preparar e ser aprovado para recebê-la. Se você não estiver preparado para viver o novo de Deus sendo aprovado, as promessas não se cumprirão em sua vida. Para que esta preparação ocorra, você tem que ser provado no deserto. Todos os profetas do Antigo Testamento, todos os discípulos e nosso Salvador Jesus Cristo foram postos à prova no deserto. E por que você não seria? Se você hoje está no deserto, dê glórias a Deus, porque está chegando algo muito bom em sua vida, o melhor de Deus, o plano bom, perfeito e agradável. O deserto não é ruim, por mais doloroso que seja. No deserto, temos a possibilidade de criar relacionamento e intimidade com o Senhor. É onde nosso caráter é moldado. No deserto, os milagres se realizam e sua fé é testada. Suporte. O Senhor estará com você nesse deserto. Ele recolherá cada lágrima, te acolherá em cada sofrimento, te dando a graça para suportar, abraçando você em seus braços como um pai zeloso. E quando você for aprovado, colherá frutos que você nunca ousou colher. Ore comigo assim: Senhor, na sua palavra diz que quando o Senhor libera uma palavra sobre a minha vida, ela não volta para ti, até que seja cumprida. Mas para isso tenho que estar preparado para recebê-la. Diz também que o seu plano é bom, perfeito e agradável. Rasgo meus planos para viver os seus. Entendo que para receber o melhor de ti, serei provado no deserto. Sei que será difícil e doloroso, mas também sei que a sua graça me basta e o seu amor me sustenta. Darei o melhor de mim, meu Pai, e escolho viver a sua vontade. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode morrer pela sua boca. No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 36 diz: Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Palavra frívola significa inoperante, inútil. Jesus ensinou que um dia os homens terão de prestar contas por suas palavras. Por quê?
porque as palavras contêm poder. Elas carregam o poder criativo ou destrutivo. Em Provérbios 18, 21, declara que o poder da vida e da morte está na língua. Quando temos poder ao falarmos, devemos ter também responsabilidade. Deus nos deu as palavras e espera que sejamos responsáveis pelo poder que elas liberam. As palavras têm poder. Se realmente crêssemos que as palavras têm poder e que Deus nos responsabiliza por elas, tenho certeza de que seríamos mais cuidadosos com o que dizemos. Às vezes falamos coisas totalmente ridículas e absurdas. Se levássemos um gravador para onde quer que fôssemos durante uma semana, compreenderíamos por que algumas coisas nunca mudam, embora seja da vontade de Deus que nos livremos delas. Tenho certeza de que naquela gravação ouviríamos dúvidas, descrenças, murmuração, resmungos, medo e muitas declarações negativas. Também saberíamos por que isso está acontecendo conosco e não ouviríamos nada a respeito do nosso futuro glorioso. Poderíamos ouvir declarações como estas: meu filho nunca vai mudar, quanto mais eu oro, pior ele fica. Este casamento simplesmente não funciona, não aguento mais, vou embora se mais alguma coisa acontecer. Se necessário, vou me divorciar. É sempre assim, toda vez que consigo algum dinheiro, algum desastre acontece e leva tudo embora. Não consigo ouvir a Deus, Ele nunca fala comigo. Ninguém me ama. Parece que estou condenado a ficar sozinho minha vida inteira. Só que ao mesmo tempo em que fazemos tais declarações negativas, também afirmamos que cremos em nossos filhos, em nosso casamento e em nossas finanças, que acreditamos ser guiados pelo Espírito e que encontraremos nossa outra metade. Aumentamos as coisas exagerando sua proporção e fazendo-as parecer muito pior do que realmente são. As palavras descuidadas pronunciadas no calor do momento pode não significar muito para nós, mas definitivamente elas pesam no reino espiritual. Se você observar, muitas pessoas fazem declarações negativas sobre a sua capacidade e condição mental. Expressões como: isso sumiu da minha memória, parece que estou perdendo a cabeça, às vezes parece que vou ficar louco, minha cabeça não funciona direito, esqueço as coisas o tempo todo, não consigo lembrar de nada, devo estar com a doença de Alzheimer. Se isso continuar, sei que vou ter um ataque de nervos. Sou burro, sou ignorante, estúpido. Apenas ouça as outras pessoas e a você mesmo, e logo compreenderá o que eu quero dizer. Se você sente que está com problemas, ore e profetize coisas boas sobre sua capacidade mental e sobre a sua vida, e assim seu futuro pode ser diferente. O que a maioria de nós tem feito com relação ao passado é orar e depois negar nossas próprias orações com uma confissão negativa. Nunca se esqueça que o poder da vida e da morte está na língua. Ore comigo assim: Senhor amado, venho no dia de hoje pedir que me ajude, através do Espírito Santo de Deus, a controlar a minha língua. Por vezes ajo emocionalmente e profetizo palavras absurdas e sem sentido. Sei que no reino espiritual elas negam as minhas orações feitas a Ti. Profetizo sobre a minha vida que o plano perfeito de Deus está por vir. Mas para isso preciso monitorar meus pensamentos e minhas palavras. Me ajude, Senhor, neste processo, pois sozinho não conseguirei. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os gigantes tombam.
Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 49 e 50 diz: E Davi pôs a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Quando falamos gigante, imaginamos algo enorme, abominável, e sentimos um certo receio. Gigantes são imensos, parece algo surpreendente e imbatível. Gigantes são fortes, resistentes e vigorosos. Gigantes são assustadores. Quando esses gigantes se aproximam de nós, nos sentimos pequenos, insignificantes e até mesmo já derrotados. Ficamos atemorizados, com medo e até por muitas vezes apavorados. Muitos gigantes surgem em nossas vidas e por muitas vezes de surpresa. Uma traição, um desemprego, uma mágoa profunda, a depressão, a perda de alguém que amamos, entre vários outros. Se olharmos por muitas vezes as circunstâncias daquela situação, observaremos somente impossibilidades. Como humanos, não conseguiremos derrotar aquele gigante com a força de nossas mãos. Se tentarmos, seremos derrotados. Não temos estratégia nem sabedoria para fazê-lo cair. Somos pequenos perante os gigantes. Não conseguiremos vencê-los sozinhos. A história de Davi retrata muito bem isso. Davi era o caçula dos 8 filhos de Jessé. Ele era o menor e mais franzino de todos os irmãos. Sua função era apacentar as ovelhas do seu pai. Nesses momentos, em contato com a natureza, Davi tocava sua harpa e entoava salmos ao Senhor, adorando e louvando. Ele tinha um coração dócil e fiel ao Senhor. O profeta Samuel foi conduzido à casa de Jessé. O Senhor disse ao profeta que entre os filhos de Jessé seria ungido o próximo rei de Israel. Lá chegando, Jessé apresentou seus filhos, com exceção de Davi, que estava no campo, para que o profeta anunciasse o novo ungido. Para surpresa de todos, nenhum dos filhos presentes de Jessé foi escolhido. Samuel mandou buscar o caçula. Ao chegar, foi revelado ao profeta que aquele pastorzinho de ovelhas era o escolhido de Deus. Em uma ocasião, Israel entrava em confronto com os filisteus. Entre os combatentes do povo inimigo, existia um guerreiro chamado Golias de Gate. Ele era um gigante, muito forte e considerado imbatível. Ele era amedrontador. Quando Golias chegou na linha de frente de batalha, os soldados israelitas sentiram muito medo. Golias desafiou apenas um combatente do exército de Israel. Quem vencesse o combate teria o povo derrotado como escravo. Não apareceu nenhum voluntário do exército de Israel. Davi havia se deslocado para o acampamento israelita para levar mantimentos a seus irmãos. Quando lá chegou, ouviu a afronta do gigante e disse, em 1 Samuel 17:26, Quem é este filisteu incircunciso para insultar os exércitos do Deus vivo? Davi, mesmo observando o tamanho do gigante, não sentiu medo. Davi não era um soldado, era um simples pastor de ovelhas. Mesmo assim, demonstrava uma coragem muito maior do que qualquer oficial do exército de Israel. Davi foi levado até Saul, rei de Israel, e disse, em 1 Samuel 17:32, Que ninguém perca a coragem por causa dele, o teu servo irá lutar contra este filisteu. Saul respondeu, Tu não poderás contra este filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mesmo assim, por não haver outra opção, Saul abençoou Davi e ele foi de encontro ao gigante. Quando Deus escolheu Davi para ser o seu ungido, até mesmo o profeta não entendeu a princípio.
Seus irmãos tinham estatura, eram fortes e tinham experiência em combate. Eram mais preparados. Davi era pequeno, um pastor de ovelhas, fraco fisicamente e menosprezado pela família. Porém, Davi tinha algo que os irmãos não tinham: um coração quebrantado e fiel ao Senhor. Davi já havia derrotado um leão e um urso que haviam atacado o rebanho de seu pai com a ajuda de Deus. Seus irmãos nunca haviam acreditado nisso. Podemos ter boa aparência, sermos fortes, valentes e guerreiros. Na verdade, nada disso importa, pois o Senhor observa corações. Deus não olha o que somos por fora, mas sim o que temos do mais íntimo do nosso ser. Existem pessoas que se acham melhores que as outras por terem uma condição financeira melhor ou um status perante a sociedade. Deus quer servos fiéis que amam a Deus e que o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quando temos Deus em espírito e verdade em nossa vida, não sentimos medo de gigantes. Assim como Davi, partimos para cima dele, pois temos certeza da vitória. Deus luta por nós e cria a estratégia certa para a vitória. Quando Davi se propôs a desafiar Golias, em nenhum momento ele duvidou da vitória. Em nenhum momento ele se atemorizou. Davi sabia que o Senhor dos Exércitos estava com ele, e isso era o suficiente para tombar o gigante. Os gigantes de nossas vidas aparecem constantemente, mas quando estamos com Deus à frente, iremos desafiá-los e vencê-los. Deus nos dará as estratégias e as armas certas para enfrentá-los. Temos que ser destemidos como Davi. A maior arma que temos em nossas mãos é a fé. Para alimentarmos a nossa fé, temos que orar, clamar, adorar, jejuar e ouvir a palavra de Deus. Se nos atemorizarmos, o gigante passará por cima de nós, nos destruirá, nos aniquilará. Precisamos encará-lo de frente com coragem e confiança em nosso Senhor. O Deus que estava com Davi é o mesmo de hoje e de sempre. Não podemos duvidar da capacidade do Senhor. Ele é o Deus do impossível. Os gigantes tombam. Nosso Deus é mais forte, mais vigoroso. Ele é o Todo-Poderoso. Ore comigo assim: Senhor, Tu és o Deus de Davi, aquele que o conduziu para a vitória perante Golias. O Senhor deu para ele as estratégias e a coragem para a vitória. No momento certo, aquele gigante tombou. Te apresento hoje, Senhor, os gigantes de minha vida que me atemorizam e me atormentam. Me dá, Senhor, as estratégias para vencê-los. Aumente a minha fé. O Senhor é o meu Deus e eu sou teu servo. Confio em ti. Sei que nenhum gigante ficará de pé perante a sua presença. Posso ser pequeno e franzino, mas meu coração é todo seu, meu Deus. Quando estou em sua presença, me sinto um gigante e pronto para vencer qualquer desafio que possa aparecer. Obrigado, Senhor, por lutar por nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mantenha acesa a chama da fé. Para falar sobre isso, nos retratamos a parábola das 10 virgens, em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja
caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As núpcias, segundo o costume judaico, ocorriam durante a noite e as noivas aguardavam o cortejo passar para acompanhar seus futuros maridos até o local do banquete, com suas lâmpadas acesas. Podemos comparar essas lâmpadas com o nosso coração. A chama que mantém as lâmpadas acesas é o Espírito Santo. O azeite é o combustível que acende as lâmpadas, ou seja, a oração, o jejum, a comunhão e a intimidade com Deus. Nós somos comparados às noivas e Jesus ao noivo. Para manter a chama do nosso coração acesa, devemos ser prudentes, ou seja, cuidadosos. Temos que vigiar e nunca nos afastar de Deus. Se cochilarmos, podemos perder a nossa salvação. Para isso, precisamos ter uma vida de comunhão diária com o Senhor, uma vida de oração, entrega, clamor e intimidade com Deus. Quando conhecemos o amor de Jesus em espírito e verdade, nos apaixonamos pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão e pelo seu amor. Quando amamos, sempre queremos estar próximos daquela pessoa. Começamos a criar uma comunhão com o Senhor e o Espírito Santo que habita em nós começa a se manifestar. Sentimos uma paz de espírito incompreensível ao ser humano e nosso coração transborda de alegria independente das circunstâncias que estamos vivendo. Começamos a ter sede da presença do Senhor. Como diz no Salmo 62, a minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Se pedimos com fé, como o salmista, com sede do amor de Deus, Ele derramará sobre nós o seu amor e a sua misericórdia. E quando sentimos esse amor divino, de nada mais necessitamos, pois a graça do Senhor é o suficiente para nossas vidas. Nos apaixonamos e queremos viver constantemente na sua presença. Mas temos que ter muito cuidado, porque quando uma alma se entrega e se dedica ao Senhor, o inimigo tentará com todas as suas forças apagar essa chama. Ele usará das suas ciladas, usará pessoas e circunstâncias para nos afastar do Senhor. A oração é o canal de comunicação com Deus. E devemos pedir proteção com relação às ciladas do inimigo. A intimidade com o Senhor é primordial para o afastarmos de nossas vidas e para isso temos que adquirir uma comunhão diária com a Santíssima Trindade. Colocar Deus no primeiro lugar e buscá-lo na profundidade. Colocá-lo à frente de tudo, até nas coisas mais simples do nosso cotidiano. Devemos pedir sabedoria em oração. Ela nos é dada gratuitamente e de bom grado. No livro de Sabedoria, capítulo 6, versículo 12 diz: A sabedoria é luminosa e nunca murcha. Facilmente é contemplada por aqueles que a amam e é encontrada pelos que a procuram. Quando pedimos e desejamos a sabedoria do Senhor, ela vem ao nosso encontro. Ainda no livro de Sabedoria, capítulo 6, versículos 13 e 16 diz: Ela até se antecipa, apressando-se a mostrar-se aos que a desejam, pois ela mesma sai à procura dos que dela são dignos, cheia de bondade, mostra-se a eles nos caminhos e em cada projeto vai ao seu encontro. Buscando ao Senhor de todo o coração, conhecemos o teu amor, nos apaixonamos por Ele, criamos intimidade
Criando intimidade, queremos sempre estar na sua presença. E para isso, devemos criar uma vida de oração. Para criarmos discernimento, pedimos sua sabedoria, que será derramada em nós. Com isso, estaremos trilhando no mesmo caminho das noivas prudentes, mantendo nossas lâmpadas sempre acesas e aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, venho perante a Tua presença, te agradecer pelo seu amor. A cada dia que sinto este amor divino, mais paz transborda em meu coração e mais me apaixono por Ti. Me ajude, Pai, a manter a luz da minha fé sempre acesa, me protegendo das ciladas do inimigo. Me dá sabedoria para discernir o que vem de Ti e o que não me convém. Me lava com Teu sangue, Jesus, e me enche com Teu Espírito Santo. A Tua graça me basta. Te amo, Senhor, pelo que Tu és. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Desistir jamais. Quando estamos sofrendo, precisamos ter muita disciplina e autocontrole. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11 diz: E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Autocontrole significa controlar a nós mesmos. Para isso, precisamos pedir ajuda ao Senhor, para que nos conceda a graça de controlar nossos impulsos humanos em momentos em que a raiva ou a ira poderá se manifestar. É praticamente impossível fazer isso sem a ajuda de Deus. Se aprendemos a controlar a nossa boca quando estamos sofrendo e evitar falar de como nos sentimos, dizendo apenas o que Deus quer que digamos, isso seria uma glória em nossas vidas. Em vez de atacar, devemos aquietar. Muitas pessoas, quando estão sofrendo, retiram-se de si mesmas. Ficam de mau humor, depressivas e sentem autopiedade. Com isso, entram num poço ainda mais profundo. A autopiedade é um desperdício de tempo e energia. Devemos parar de sentir pena de nós mesmos e nos conscientizar que, por pior que seja a situação que estamos atravessando, existem outras pessoas que estão passando por problemas absolutamente muito maiores que os nossos. Ou somos poderosos ou somos lamentáveis. Não existe meio termo. Existem muitas pessoas que pensam que Deus a está castigando por algum pecado do passado. Deus nunca fará isso. O Senhor, quando perdoa os nossos pecados, Ele os lança ao oceano e não lembra mais do que fizemos de errado, pois somos novas criaturas, nascemos de novo. Outras pessoas ficam por muitas vezes bravas com Deus, porque Ele não concedeu o que elas queriam. Na verdade, não devemos confiar em Deus para que tenhamos coisas. Deus é perfeito e sempre nos reservará o melhor. Ele sabe do que necessitamos. Quando estamos sofrendo, nunca devemos pensar que não existe uma saída. Sempre haverá um caminho. Na verdade, existe o caminho. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em qualquer situação, por pior que possa parecer, Jesus estará conosco. Em vez de ficar se lamentando ou culpando a Deus pelo que está acontecendo, devemos combater o mal fazendo o bem. Esta é a melhor receita. Devemos confiar no Senhor, pois Ele tem um plano para nossas vidas e o seu plano é perfeito. Tudo tem um propósito e uma razão. Basta aprendermos a ver através dos olhos da fé. Existe o certo e o errado. Não existe meio certo nem meio errado. Quando passamos por tribulações, temos que manter a integridade e fazer o que é correto. Existe um caminho a percorrer entre o dia de hoje e o reino dos céus. Este caminho é o meio. Todos nós devemos passar pelo meio, e a forma como passamos por ele é que define como chegaremos à vitória.
Sem Jesus nos conduzindo por este caminho, dificilmente alcançaremos nosso objetivo. Um exemplo de integridade foi José. José foi seduzida pela mulher de Potifar, mas ele manteve a integridade como homem de Deus. Ele manteve a postura e fez o que era correto, e com isso ganhou 13 anos de prisão. Não havia explicação no momento para aquela injustiça, mas José estava no lugar onde exatamente Deus queria. Na prisão, ele conheceu um mordomo e um padeiro reais que tiveram sonhos que José interpretou, e esses sonhos se tornaram realidade. José tinha o dom da interpretação de sonhos. Quando o mordomo e o padeiro voltaram para a casa real, eles praticamente esqueceram José por um longo tempo. Porém, um certo dia, o rei teve um sonho que precisava ser interpretado, e eles lembraram de José. O rei mandou chamá-lo, e José, além de interpretar o sonho real, sugeriu ao rei o que deveria ser feito. Devido à sua sabedoria e postura, o rei nomeou José como governador do Egito. José sempre confiou no Senhor e manteve-se íntegro na sua fé. Por muitas vezes não gostamos do lugar onde estamos, mas se não desistirmos e mantermos a fé, Deus sempre terá um propósito. Deus nos coloca no lugar certo, na hora certa e com uma razão certa. Precisamos apenas dizer do fundo do nosso coração: Senhor, eu confio em Ti e sei que tudo que estou passando tem um propósito. No Salmo 91, capítulo 2, diz: Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Desistir, jamais. Temos que ser perseverantes porque a recompensa é maravilhosa. Oremos. Senhor amado, queria lhe agradecer por ser o meu escudo protetor, por ser meu amigo e meu salvador. Neste momento que venho passando, entrego em suas mãos a minha vida. Tenho passado por humilhações e afrontas, mas sei que vês tudo. Sei que tudo isso tem um propósito. Me dê sabedoria, paciência e aumente a minha fé para suportar esse momento, porque tenho certeza que o que o Senhor reserva para a minha vida é maravilhoso. Te amo, Senhor. Tu és o meu abrigo e minha fortaleza. Confio em Ti. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.